Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu grande amigo Matheus Coferri e a gente está em mais uma edição dentro do evento da Associação NEL, aqui com os nossos apoiadores, como vocês já conhecem muito bem, né? Sou suspeito para falar do iFeed, a gente está com a Graviola Digital, com a Capersky, a gente está com o pessoal da Mi Banca e da Mi Educa e muito feliz de poder estar trazendo o Last Mile Podcast aqui para dentro do evento da Associação NEL. Mas sem mais delongas, quero dizer para vocês que a gente vai começar com um convidado da primeiríssima prateleira do setor de telecomunicações do Brasil, mas vou passar para o meu amigo Coferri fazer a apresentação. Obrigado, Bruno. Obrigado aí à nossa audiência. Obrigado aí também ao todo o time da ANEL, o Rodrigo Schuch, toda a equipe que organizou esse magnífico evento. Está sendo realmente Maravilhoso. muito bonito, muito bem organizado e só a presença da mais alta prateleira, como a gente fala, do mercado de telecomunicações. O nosso convidado aqui de hoje, ele sim é a maior autoridade, né, do mercado de comunicações aqui no Brasil. É o ministro Frederico Siqueira, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente está muito feliz de te receber aqui, ministro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Matheus, pelo convite. A gente está aqui em Salvador, participando do evento da Associação NEL, por entender a importância desse evento, da importância dessa associação que congrega vários operadores, vários provedores regionais, quem faz a diferença nesse tema da expansão da infraestrutura de telecomunicações no Brasil. Gostaria de agradecer também a audiência que está nos assistindo e a gente fica à disposição para esclarecer os temas importantes das pautas que a gente lidera aqui no Ministério das Comunicações. Pô, legal, nós que agradecemos, realmente é uma honra, né? A gente está realizando um marco aqui para o nosso podcast, entrevistando o ministro, então a gente está muito feliz aí de te receber. Beleza. E eu queria te perguntar já, o Fred, essa cadeira de ministro, ela, acredito, e você pode me corrigir se eu estiver errado, que você é o primeiro ministro técnico, né, que passou aí mais quase 30 anos de setor de telecomunicações, presidente da Telebrás, trabalhou em grandes operadoras do Brasil. Como que está sendo, né, essa tua gestão e por ser um executivo, né, e um presidente, de uma grande operadora também do Brasil, como que está sendo isso? Quais são os desafios e as oportunidades que abriram, né, vindo e sendo oriundo desse setor de telecomunicações? Sim, a gente passou por várias transformações no Brasil, de onde eu vim, né, desde o do momento da implantação do ADSL, da transformação para comunicação IP, da ampliação do STFC no Brasil, conex telefonia móvel 2G, 3G, 4G, 5G, e agora a gente está tendo a oportunidade do lado de cá do governo contribuir com o futuro da política pública de comunicação, de inclusão digital, porque esse é um dos grandes propósitos do nosso ministério, do governo do presidente Lula, é fazer com que mais pessoas possam se incluir digitalmente, né, nesse mundo, tá? E o que a gente está propondo no ministério e a nossa atuação a gente faz um trabalho de continuidade, porque lá a gente não tem muito tempo para lançar novos programas, nova política. O que a gente está fazendo é acelerar, fazendo uma microgestão, fazendo acompanhamento das nossas ações, para que a gente possa entregar para quem mais precisa. Então, a gente está falando aí de conectar escolas, a gente está falando de conectar assentamentos rurais, centros de cultura no Brasil, Amazônia Conectada, e através do Plano Nacional de Inclusão Digital. Tá? E o que a gente está propondo é, o que é que a gente espera da inclusão digital para daqui a 10 anos? Aonde a gente precisa levar a infraestrutura de conectividade? Qual é a demanda dessa população? Quantas pessoas a gente precisa atender? Qual município, qual região? E nisso a gente fez um convite para outros ministérios, para a gente entender qual demanda de cada área, assentamento rural, cultura. Escola já está resolvido, porque já tem uma política implementada. O que a gente está propondo nesse tema de inclusão são essas outras entidades, essas outras instituições, esse outro público que ainda é carente dessa prestação de serviço tão essencial. E se não chegou até hoje, através da iniciativa privada, não chegou porque não existe retorno financeiro para que o privado faça esse investimento. É por isso que a gente defende também essas iniciativas públicas sobre a coordenação do Ministério das Comunicações em parceria com a Anatel, para que a gente possa levar isso. E nesse momento a gente está estruturando
essa demanda, para entender qual o tamanho dessa população que a gente precisa conectar, qual região, e aí a gente definir qual tecnologia, se vai ser fibra, se vai ser satélite, se vai ser satélite por uma transição até que a gente consiga implementar fibra. Então esse é o momento que a gente está nessa construção, é aquele negócio, a gente está trocando a turbina do avião com o avião no ar, né? Então fazendo isso para que a gente consiga acelerar essas entregas, para que a gente consiga ter de fato um plano nacional impactando essas pessoas. Tá? Então esse tá nessa construção, enquanto a gente está entregando de forma pontual as escolas, o Norte Conectado, enfim. Então esse é o que a gente pretende deixar na conclusão do nosso período de gestão, tá? Ampliação da inclusão e o fortalecimento da infraestrutura de telecomunicações no Brasil, que eu acho que é um tema bastante importante, né? É ter dentro do Ministério das Comunicações a possibilidade de a gente congregar e fortalecer isso. Ter um discurso unificado, tá? É isso que eu convidei a ANEEL, já convidei a Conex, já convidei a Telcomp, a Brint, a Internet Sul, todas essas entidades, para a gente unificar o discurso. Pô, a gente investe 35, 40 bilhões de reais por ano. Qual setor de infraestrutura no Brasil investe esse montante de recurso, tá? No Brasil, tá? Então a ideia, e a gente tendo esse fortalecimento, o Ministério forte, a gente fortalece o setor. E aí a gente consegue mostrar para o mercado, para outros ministérios, para outros interlocutores dentro do governo, tão quanto esse setor é importante, assim como construção de aeroportos e portos, assim como ferrovias, rodovias, enfim. E com isso, quando a gente fala de infraestrutura, o nosso ministério converge com o dos demais. Hoje não existe uma rodovia sem ter a necessidade de uma conectividade. Um porto que precisa de uma rede LTE privada para automatizar seus processos, os desembaraços aduaneiros, né? Área de pontos de fronteira, enfim. Então, o nosso ministério é muito central. E para isso a gente precisa cada vez mais fortalecer com ações práticas e que tenham um impacto social ou desenvolvimento econômico. Então, essa forma como a gente está liderando as discussões no Brasil, não é, dentro do governo. Então, o presidente Lula está muito engajado com os temas do Ministério das Comunicações. Tá? Semana passada recebeu presidente global da Telefônica, né? Isso como um gesto dele demonstrar a importância dessas empresas para o Brasil. E a gente trabalha a fazer uma gestão de portas abertas, estando cada vez mais próximo do setor produtivo, das operadoras, que realmente investe. E o que o Brasil e que a gente no Ministério precisa fazer é não atrapalhar, a gente tem que apoiar. E como é que a gente apoia? Não é? Com formatações de uma regulamentação ajustada, mais flexível, tendo segurança jurídica dessa relação com os órgãos de controle no Brasil, enfim, para que a gente possa dar esse suporte como governo para esses investidores que precisam chegar no Brasil. Perfeito, excepcional. E muito curioso, né, ministro, porque hoje a gente pode com clareza falar que conectividade é sim uma necessidade básica dos seres humanos, né? Antes a gente olhava muito para o setor público como segurança, saúde, educação, e agora a conectividade é uma pauta que permeia a vida de cada um de nós e que potencializa o desenvolvimento econômico. E tu trouxe esse tema justamente da infraestrutura de telecomunicações. Acho que o Brasil tem uma grande oportunidade olhando para o futuro do mundo quando o assunto é conectividade. E eu queria entender justamente quais são essas pautas hoje, além da inclusão digital que já foi mencionada, mas quais são essas pautas prioritárias que vão de fato permitir com que o Brasil consiga destravar esse potencial. Hoje a gente tem o FUST como sendo um instrumento para viabilizar a ampliação de infraestrutura nas áreas mais remotas do Brasil, onde ainda não existe essa capilaridade de fibra ótica. Então, a gente precisa ampliar a infraestrutura no interior do Brasil. A gente precisa ter novas soluções de satélite. Pelo tamanho territorial do Brasil, a gente sabe da dificuldade que é você lançar fibra na região amazônica, nos cantos e recantos do Brasil, nas áreas de fronteira. Então, a gente sabe a forma mais rápida
de conectar o Brasil são soluções satelitais, ou satélite geoestacionário ou de baixa órbita. Então a gente está propondo novas ofertas para o Brasil. Então a gente vem conversando com os canadenses, a gente conversa com os chineses, conversa com os indianos, enfim. Então, como o Brasil tem uma demanda populacional gigantesca, tem uma área territorial gigantesca, que ainda é carente de infraestrutura, então a gente é um país bastante atrativo por esses investidores e operadores internacionais que precisam investir, que sabem a necessidade que o Brasil tem por essa ampliação da nossa infraestrutura. Então o Brasil está na discussão central desses países que investem em infraestrutura. Então a gente está falando de ampliação da fibra, novas ofertas de satélite com novos operadores que têm interesse no Brasil. A gente está falando de redundância através de cabos submarinos. Então o Brasil tem um parque de cabos submarinos que tem sua vida útil limitada pelo tempo de existência. Então a gente tem que preparar o Brasil para o futuro. Então essa tomada de subsídios que o Ministério das Comunicações abriu foi para entender como é que o mercado está nos percebendo a nível de Brasil e o que é que o governo do Brasil pode fazer numa construção para garantir que novos operadores de cabo possam chegar. E quais são essas necessidades? Né? Então a gente está falando de cabo submarino e também estamos falando de data center. Como congregar tudo isso? O Brasil, como foi falado, o Brasil, o governo está muito mobilizado. O governo como um todo, desde o presidente Lula aos seus ministros que trabalham com infraestrutura, aos técnicos, às agências reguladoras, enfim, está todo mundo mobilizado para que a gente consiga definir essa pauta e construir esse mecanismo para atração desses investimentos. A exemplo da medida provisória do Redata. Tá? E a medida provisória do Redata, ela formatou incentivos fiscais que estavam previstos na reforma tributária a partir de 27. Então, a Redata ele antecipa esses incentivos para que a gente não perca essa janela de investimentos de 26. Então, eu tive no G20 há 15 dias atrás, na reunião dos ministros de comunicações lá em Cape Town, na África do Sul, falando sobre o tema de economia digital e infraestrutura. E esse tema está na pauta global. Né? Hoje, por conta da soberania dos dados, necessita essa infraestrutura e o Brasil não é diferente. E quando a gente vai falar do que a gente está fazendo nesse processo de transformação digital, a gente larga na frente. Tá? Então, o Pix é um exemplo mundial de como a gente processa dado sensível crítico. E agora o que a gente precisa na ampliação é ter mais instrumentos, mais equipamentos para poder armazenar e processar isso dentro do Brasil. Então, a gente está falando sobre isso. A gente está falando da ampliação da reforma tributária, que vai consumir muito dado sensível, dado crítico. Aí a gente está falando no SUS, que necessita muito disso. Enfim, então todos esses temas que precisa de processamento de dados, como a bancarização, o processamento da Receita Federal, enfim. Então, a gente está inserido nesse contexto, nessa discussão. Isso não é uma pauta apenas do Ministério das Comunicações, esse tema data center, ele converge com outros ministérios, e que é uma política de Estado, não é uma política do ministro, é uma política de Estado para se fortalecer, para que a gente consiga construir esse modelo atrativo para o mercado, para os investidores que acreditam no Brasil, com segurança jurídica e com segurança regulatória. Legal. Bom, ministro, acho que o nosso tempo aqui ele tá se esgotando, né, até pela sua agenda também, mas eu já quero de antemão agradecer o espaço, agradecer os esclarecimentos, né, estender o convite para o nosso episódio completo, a gente pode ir a Brasília também fazer essa gravação. Foi muito bom conhecer essas pautas e queria deixar o espaço aberto se você quer deixar algum recado, ou tocar em algum tema que a gente não mencionou, esse espaço está aberto para ti agora aí. Não, obrigado para todos que nos assistem. Aqui, dizer que o Ministério das Comunicações está muito empenhado com essas pautas, com esses temas, do fortalecimento da nossa infraestrutura de telecomunicações no Brasil, muito importante para a transformação digital, para a chegada de novos data centers, por ampliação da economia digital, como também, que eu acho que essa é a prioridade zero do nosso ministério, do governo do presidente Lula, é que ampliar a inclusão digital no Brasil. A gente fala que a inclusão digital acontece nos grandes centros,
mas a nossa preocupação é ampliar essa infraestrutura para viabilizar a inclusão nas áreas remotas do Brasil, nas regiões amazônicas, na ponta do agro, nessas regiões que tem uma agricultura forte, para que a gente possa aí conectar o Brasil. Então esse é o principal propósito. E sim, eu agradeço o convite e a gente vamos organizar aí uma próxima agenda com mais tempo, para Exato. a gente detalhar mais no como a gente está fazendo, né? A gente fala o que está fazendo, mas eu acho que o mais importante é o como, o quando e quem são os responsáveis para fazer essas entregas. A gente tem ainda o Norte Conectado, que é um projeto muito interessante na Amazônia. A gente vai estar na COP30 apresentando esse projeto de como a gente construir uma infraestrutura sustentável, preocupado com o meio ambiente. A gente tem o Computadores para a Inclusão, que ganhou uma premiação recente pela como a gente está fazendo para incluir digitalmente a população, trabalhando a sustentabilidade, e a gente vai estar na COP30 também apresentando esses 2 projetos, e como também as soluções de satélite, que eu acho que é um tema bastante importante para a nossa população, porque cada vez mais a gente precisa conectar o Brasil nas regiões mais remotas. Então, são várias ações que a gente vem fazendo, além da radiodifusão, rádio comunitária, rádio educativa, as novas concessões de TV, a TV 3.0, que é o futuro da TV no Brasil, enfim. Então, várias frentes que a gente vem fazendo, para que a gente consiga, a partir de 26, a gente já ter muitas entregas, né, de tudo isso que a gente já planejou lá atrás, e a gente vem dando continuidade a todos esses serviços. Então, muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Fenomenal, né? Total. Tem que pegar uma agenda longa do 6 ministro horas por trazer, aí. hein, Correia. Vamos ter que achar essa agenda. Muito obrigado, Mas de ministro. verdade, ministro, um grande prazer recebê-lo aqui no Leste Maior Podcast. Parabéns pelo trabalho. Obrigado mais uma vez por esse tempo. E, Coferri, acho que agora é fechar com a nossa audiência, né? É isso, obrigado, ministro. Desejo sucesso, ótimo trabalho aí. As portas estão sempre abertas, tá? É isso aí. E para nossa audiência, não esqueçam de ativar o sininho, inscrevam-se no canal, deem o like no vídeo e fiquem aqui para o próximo episódio do Last Mile Podcast. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.